Saudações aos meliponicultores e simpatizantes. Este é o canal Meliponário Mirim, sediado na cidade do Rio de Janeiro. O tema de hoje é a típica entrada de barro das mandaçaias, que ocorre na natureza, bem como nas caixas dos meliponicultores. No entanto, a princípio, assinalamos que a entrada externa de colônias de mandaçaia é bem variável conforme a genética. Assim, às vezes, a entrada de barro é praticamente ausente e, em outros casos, é exuberante. Outro ponto relevante é que temos observado que a chamada entrada de barro não é só constituída por terra ou barro, mas também há um outro elemento, que é a resina vegetal coletada pelas abelhas. A resina vegetal, depois de certa elaboração das abelhas, própolis, é misturada em proporções variáveis com o barro para estruturar a entrada das colônias de mandaçaia. A própolis, além de ser uma substância que dá liga, unindo partículas e torrões de terra, tem propriedades higienizadoras. Aqui no nosso espaço de criação, temos acompanhado o desenvolvimento das mandaçaias de nossa colônia 6, que foi transferida de um caixote rústico, onde havia uma entrada de barro mediana, para uma caixa ímpar em dezembro de 2017. Desde então, estamos observando quando e de que forma as abelhas iriam fazer uma nova entrada de barro. Cerca de 30 dias depois da transferência, as mandaçaias começaram a esboçar a entrada, depositando algumas gotas de resina em volta do furo na parte externa da madeira. Nos dias seguintes, adicionaram pequenas pelotas de barro. No entanto, ocorreram chuvas com vento e percebemos que o barro se dissolveu, apesar da nossa cobertura da caixa com piso cerâmico. O tempo passou e tudo isso se repetiu por 2 ou 3 vezes. Assim, a entrada de terra não evoluiu. Isto gerou uma adaptação na forma de ação dessas mandaçaias. Elas passaram a espalhar em volta do furo de entrada, pelo lado externo, bastante resina vegetal, aparentemente para servir de base para novas deposições de barro. Ou seja, usaram uma quantidade de própolis bem expressiva, numa proporção que não vimos antes em outras colônias de mandaçaia no Meliponário. Ao mesmo tempo, encontramos uma estrutura de isopor no supermercado que usamos para uma melhor proteção das caixas contra a chuva de vento, bem como para contribuir num maior conforto térmico. Desta forma, a partir de agora, a inclusão de barro na entrada desta colônia tem evoluído de maneira mais evidente. Achamos interessante a mudança de comportamento das mandaçaias, coletando mais resina vegetal previamente, no intuito de fazer uma nova entrada de barro. Por isso, resolvemos registrar este fato neste vídeo. Deixamos um abraço a todos.